Edição ampliada. Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Experimente uma abordagem profunda das doutrinas pentecostais com a ampliação de suas notas e estudos. O exclusivo projeto gráfico desenvolvido, agora em 2 cores, permite maior facilidade na localização de textos e suas referências. Novos diagramas, ilustrações e mapas ao longo do texto compõem um vasto conjunto de recursos para auxiliar o entendimento do contexto dos tempos bíblicos. Sistema de referência cruzada, artigos, localizadores temáticos, introdução de livros e muito mais. A Bíblia, que é sinônimo de solidez da doutrina pentecostal, ficou ainda melhor. Aprofunde seu conhecimento na riqueza que é a Palavra de Deus através da Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. À venda nas livrarias evangélicas, na rede de lojas CPAD e através de nossa central de atendimento 0800 021 7373. Ou acesse nosso site cpad.com.br. Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 9. Habitando no esconderijo do Altíssimo. A paz do Senhor Jesus, prezado professor, prezada professora. Nós vamos, na sequência da nossa lição de número 9, habitando no esconderijo do Altíssimo. Essa lição ela está fundamentada no Salmo de número 91. E é um salmo muito conhecido da nossa igreja, muito conhecido de todos os nossos irmãos. E por ser um salmo bem conhecido, é muito importante que estudemos ele com bastante atenção, seus pormenores, e nós vamos perceber aqui ao longo do nosso estudo o quão rico é o Salmo de número 91. Ele se divide basicamente em 3 tópicos de acordo com a nossa lição. Você vai observar na tela o esboço dessa lição e você vai perceber que o primeiro tópico se refere a Deus como nosso refúgio e fortaleza. O segundo tópico se refere a experimentando o livramento do Senhor. E o terceiro tópico, apegados com o Senhor. Esse esboço ele acaba sendo uma divisão natural do Salmo de número 91. Em primeiro lugar, seria muito importante nós abordarmos, para fins de introdução, que o tema central do Salmo 91 é a confiança. Ele é um cântico de confiança. Ele é um cântico em que todos os versículos e todo o sentido do Salmo tem o propósito de aprofundar o senso de confiança daquele que está cantando o Salmo, daquele que está trabalhando a literatura desse Salmo. Então, partindo desse princípio, que o Salmo 91 tem como o seu centro, o seu sentido maior de trabalhar a confiança num Deus Todo-Poderoso, seria muito interessante a gente observar essa estrutura do Salmo 91. Por exemplo, os versículos 1 e 2, ele é apresentado a figura de Deus, a imagem de Deus, como aquele que é refúgio, como aquele que é fortaleza, né? E o próprio versículo 1 fala exatamente isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo
à sombra do Onipotente descansará. Quem habita no esconderijo do Altíssimo pode dizer: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, o versículo 1 e o versículo 2 mostram essa característica de Deus como refúgio, de Deus como fortaleza. Os versículos 3 a 13 traz uma perspectiva de livramento do salmista. Então, esse Deus todo-poderoso, esse Deus que é refúgio, esse Deus que é fortaleza, ele livra o salmista de várias circunstâncias difíceis da vida. E, finalmente, os versículos 14 a 16, eles fecham a ideia de que esse salmista que experimenta o livramento do Senhor, ele agora está apegado com o Senhor. Então, basicamente, essa é a estrutura do Salmo. No tópico primeiro, eu acredito que duas questões são importantes de você abordar com a sua classe. Em primeiro lugar, é o assunto a respeito da soberania de Deus. O salmista, ele canta a soberania divina nesse aspecto de fortaleza e misericórdia e refúgio de Deus. Então ele confia num Deus que é soberano, num Deus que é Senhor. Ele sabe que, embora esteja vivendo momentos de muitas dificuldades, há um Deus soberano que trabalha por aqueles que estão esperando nele. Nós vamos ainda detalhar melhor essa questão da soberania de Deus como Criador, ordenador e sustentador, na próxima lição. Mas aqui fica muito claro essa perspectiva de soberania divina. E por que é importante a gente trabalhar dar essa ênfase na soberania? Porque é muito comum, tem ocorrido de uma maneira muito comum, a negação de um aspecto da soberania de Deus. E geralmente essa negação ocorre a partir de um sofrimento ou de alguma coisa de mal-estar que um servo de Deus sofre na sua vida. E não vai ser muito difícil, não será muito difícil você encontrar alguns intelectuais, alguns postulados que, por causa de momentos de infortúnios, colocam a soberania de Deus em xeque. Daí nós temos a ideia do teísmo aberto, né, que tende a limitar a Deus, ou a ideia do Deus fraco, que já é uma opinião mais europeia, né, a ideia de que Deus é mais frágil, que Deus não pode intervir. O problema é que esse tipo de ideia, ela está descolada completamente tanto das Escrituras Sagradas quanto da tradição da Igreja de Cristo ao longo de sua história. Colocar em dúvida esse aspecto da soberania de Deus por causa das incompreensões de algum sofrimento é você fechar o caminho, inclusive, de orar a Deus por um livramento. E é muito simples. A realidade da vida cristã mostra que, na mesma proporção que nós percebemos alguns sofrimentos que nós não vamos entender até aqui, né, e até aqui neste mundo, na mesma proporção nós vemos intervenções de Deus de maneiras muito poderosas. E são duas realidades que ali estão. Nós somos limitados e Deus não deixa de ser soberano por causa disso. E o salmista, ele sabia que poderia confiar nesse Deus, mesmo em momentos de incertezas da vida humana. No Novo Testamento, nós observamos com muita clareza
a vida dos próprios apóstolos. Você imagine se os apóstolos do Senhor tivessem crises existenciais por causa do sofrimento. Olha para o sofrimento dos apóstolos. Olha para o tipo de morte que eles tiveram. Isso deixa bem claro que Deus em nenhum momento deixou de ser soberano por causa disso. Muito pelo contrário, ele usou aquele mal que veio sobre os apóstolos e aquilo foi tipo um motor para a história e para a vida da igreja. É por isso que Hebreus capítulo 11 vai mostrar os heróis da fé, que na maioria deles não viram a promessa se cumprir, porque morreram antes. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto nesse primeiro tópico, que seria interessante enfatizar, é esse aspecto da fortaleza. Deus é um Deus forte. Deus é um Deus soberano e Deus é um Deus forte. Ele é um Deus que nos guarda, ele é um Deus que nos protege. E essa fortaleza de Deus pode ser e é um atributo que pode ser comunicado a cada um de nós no sentido de sermos estimulados a viver uma virtude denominada de fortaleza, que nós encontramos ao longo das Escrituras. Por exemplo, Josué, capítulo 1, versículo 9, quando ele é instado a prosseguir com o povo para conquistar a terra prometida, é dito a ele: seja forte e corajoso. Como o nosso Senhor falou em João 16:33, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, nesse sentido, a fortaleza de Deus ensina para nós que podemos e que precisamos estimular uma posição de resistência à oposição deste mundo. Então, um relacionamento com Deus, quando experimentamos a proteção de Deus, também estamos experimentando o ensinamento de sermos fortes neste mundo. Então, são dois aspectos, soberania e virtude da fortaleza, que valem a pena serem destacados nesse primeiro tópico. O segundo tópico, ele é muito interessante também, que ele traz uma perspectiva, são os versículos 3 aos versículos 13. Eles trazem uma perspectiva de um Deus que livra, né? Se nós observarmos algumas promessas desse texto, a palavra de Deus diz assim, no versículo 3, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Até o versículo 8, ele vai trabalhando essa ideia de livramento e, ao mesmo tempo, trabalhando também a ideia de que nós podemos e nós devemos clamar a Deus por livramento. Todo crente em Jesus, em algum momento, em algum aspecto da sua vida, ele é instado a clamar ao Senhor por livramento. Agora, é um ponto muito importante nós ponderarmos nessa fase do tópico 2, que é um assunto que nós desenvolvemos a respeito do sofrimento humano, à luz do texto de Romanos capítulo 8, versículo 31 e 39, que o pastor George Wold, ele nos traz em um dos seus livros, né, um salmo para o seu coração, que ele nos mostra uma informação muito, muito preciosa, que é em relação ao sofrimento. O salmista, ele sabia que nem sempre o justo recebe uma medida justa nessa terra. O salmista sabia
E ele contemplou, até porque no próprio Salmo 73, versículo 14, mostra essa realidade de que nem sempre o justo está livre dos infortúnios. Nós vimos isso no livro de Jó. E nós vemos isso também na experiência concreta da vida. Por isso que o pastor George Old, ele nos dá uma chave muito importante para ler o Salmo 91. Agora, à luz da revelação de Cristo, à luz do Novo Testamento, nós somos estado a clamar por livramento, a buscar por livramento e experimentamos livramentos de Deus. Testemunhos abundantes vão mostrar o quanto que Deus continua livrando o seu povo, mas também é verdade que há momentos que os seus filhos também padecerão por sofrimento. E a beleza do Evangelho é que nem isso é capaz de nos separar do amor de Cristo. Por isso que eu gostaria de, nesse momento, fazer uma leitura do texto bíblico em Romanos 8, a partir do versículo 31, e estimular que você faça essa leitura com os seus alunos. Olha que o texto diz: cântico de vitória, Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é uma chave maravilhosa para fazermos exatamente a leitura do Salmo 91. Porque ainda que experimentemos grandes livramentos físicos neste mundo, nós sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Então, é muito importante aprofundarmos essa questão do Salmo 91, deixando bem claro que a nossa esperança e confiança em Deus é inteira. É como os jovens de Daniel disse diante daquela estátua com o rei Nabucodonosor. Ó rei Nabucodonosor, nós sabemos que Deus pode nos livrar disso daqui, mas se ainda ele não livrar, fica sabendo, ó rei, que nós não adoraremos essa estátua. Então, essa perspectiva é muito importante ser trabalhada nessa lição. E finalmente, depois de experimentar o livramento do Senhor, refletir a respeito dessa extraordinária verdade, o terceiro tópico, ele fala de relacionamento com Deus. O versículo 14, ele diz que, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei,
pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. É tempo de conhecer a Deus. É muito importante trabalharmos com os nossos jovens a importância de um relacionamento com Deus, em primeiro lugar, baseado na sua palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é o livro que nos ajuda a conhecer quem é Deus. Nós não vamos conhecer a Deus nas subjetividades apenas de quem fala em nome dele. Nós vamos conhecer a natureza extraordinária com Deus por intermédio da sua palavra e por intermédio de uma vida experimental com ele, por meio da oração, por meio do jejum, por meio de um culto santo e verdadeiro àquele que nos criou. Nesse sentido, o versículo 15 nos convida a experimentar a Deus em oração. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. É a promessa de Deus. É tempo de buscarmos a Deus em oração, como o subtópico 2 do tópico 3, apegados com o Senhor, nos diz que quem o experimenta na oração não duvida jamais de sua poderosa ação. Então nós somos chamados por Deus a orar, a cultivar um momento de oração, porque é nessa experiência de oração que nós conhecemos mais e mais o Deus da palavra de maneira experimental. Então nós temos a palavra de Deus, as verdades que ele anuncia, e nós temos o caminho de oração. Trabalhe com a sua classe, né? Inste os seus alunos a orarem, a experimentarem esse Deus do Salmo 91, que é refúgio e que é fortaleza. O Salmo 91, finalmente, ele é um convite a confiarmos em Deus. E aqui vai uma lição muito preciosa. Só podemos confiar em Deus porque estabelecemos com Ele um relacionamento profundo por meio da sua palavra e por meio da oração. Nesse sentido, é tempo de estabelecer um relacionamento de profundidade com Ele, para termos confiança em Deus e conseguirmos transcender as agruras da terra. Não se engane, você não pode se enganar, eu não posso me enganar. Nós vamos passar na terra, enquanto estivermos aqui, por momentos difíceis. Mas é como o salmista está colocando. Ele crê num Deus que é poderoso, ele crê num Deus que é refúgio, num Deus que é fortaleza. Que o nosso Deus Todo-Poderoso possa ser o refúgio, a fortaleza e a misericórdia dos seus alunos, da sua vida, da minha vida e da vida da igreja. Que o Salmo 91, ele se torne cada dia uma realidade, que juntos possamos habitar, olha que palavra especial, habitar no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente descansar. Deus nos convida a descansar por meio da sua palavra e por meio da oração e a confiar naquele que é o nosso refúgio e fortaleza. Que Deus abençoe a sua aula nesta semana, que Deus abençoe a sua classe e que a cada dia os seus alunos confiem no Senhor. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.